por voto, né? Sim. E o senhor chegou lá por voto, pelo carinho que a população tem pelo senhor, né? Um carinho também demonstrado em outras eleições que o senhor concorreu a outros cargos. Esse voto da população, essa confiança que é dada, às vezes é por questões ideológicas, tem lá o vereador que vai parar porque ele defende valores, isso e aquilo, e às vezes por questões práticas. O senhor tem um histórico de atendimento à comunidade, na profissão que o senhor exerceu como policial, isso te levou à vida pública. Na vida pública, eu acho que talvez o maior desafio do político é manter uma conexão com as pessoas, com principalmente os mais vulneráveis, né? E independente de quem votou nessa pessoa ou não, seja ele prefeito, vereador, presidente da república e tudo mais, o senhor tem mantido essa conexão e nesse debate tem falado assim, olha gente, temos que lembrar do usuário. O senhor falou o número 120 mil pessoas, 130 mil, já foi outro tempo, outrora 180 mil, já foi 230, já foi 300, né? E esse número só vem caindo, e ele não vem caindo só por conta da Prefeitura de Campo Grande ou por conta da Câmara. Ele vem caindo porque talvez o serviço não está sendo bem oferecido, né? E é uma coisa tão clara, tão evidente, que basta ouvir o usuário que, assim, é quase que uma unanimidade a insatisfação. E o usuário, ele é muito, como é que fala? Sagaz na hora de se defender. Porque ele, ainda mais quem depende da coisa, né? Fala assim, ó, o terminal é ruim, os ônibus parece que diminuiu, pioraram, né? E a pontualidade, que eu acho que é o que mais sangra a pessoa, é em geral em Campo Grande. Ah, mas é o trânsito, os corredores e tal. É o que dá a entender que o problema só piora, né? Por que é tão difícil botar no centro, no foco, no holofote principal, as pessoas, o usuário? Eu sempre tenho colocado os principais problemas do transporte. Aglomeração dos terminais totalmente indignos, por exemplo, uma senhora utilizar um banheiro totalmente inadequado, atraso nas linhas, ônibus velhos. E agora parece que eles diminuíram, né? O que tem de ônibus pequenininhos circulando por aí. Pós-pandemia, nós tivemos que ouvir a população, várias linhas foram retomadas porque eles cancelaram simplesmente. Vou dar apenas um exemplo, a 061 que eu peguei esses dias, 5h30 da manhã. Que é para Moreninha, né? Moreninha Shopping. Eles tinham desativado, entendeu? Sem ouvir as pessoas, sem conversar. Felizmente foi reativado cerca de 8 que nós pedimos para reativar. Aumentaram o número de ônibus, agora de novo, pelo que eu estou verificando em loco e tendo algumas informações, diminuíram em algumas linhas. Então, as coisas não se resolvem. Eu venho do mundo, eu vim do executivo, na minha área, segurança pública, que o princípio da oportunidade, você tem que resolver para ontem as coisas, é pragmatismo. Sim. Você pragmático, caminho, né? E você tem que resolver. E eu vejo a dificuldade nessa resolução dessas questões. Vou dar mais um outro exemplo. Nós sugerimos à Getran que os terminais de ônibus, nós temos 9 terminais, 3 foram reformados graças à nossa intermediação, nossa luta, para que se tivesse uma parceria público-privado. Fundamental, né? Em alguns locais do Brasil isso já existe. Vamos passar, já que o poder público não consegue administrar, eu diria até com eficiência, passe para a iniciativa privada, faça uma parceria público-privada, tudo dentro da legalidade, se coloca ali propaganda da empresa que eventualmente for assumir, explorar a cantina, explorar, enfim, é possível. Então ideias a todo momento surgem e infelizmente a dificuldade, sempre centrando os esforços no reequilíbrio econômico-financeiro do consórcio, da concessionária, e esquecemos, na maioria das vezes, de falar do usuário, que é o que recebe o serviço. Agora tivemos aí uma paralisação de cerca de 10 dias atrás de um dia, aproximadamente, parou a cidade. Então serviços importantes deixaram de serem executados. O dono de uma empresa de restaurante, por exemplo, teve perdas consideráveis. Tem que pagar o Uber para funcionário. Às vezes teve perda até de alimentos que foram confeccionados na perspectiva de serem vendidos. Então, tudo isso, olha o impacto que isso tem. Então, nós temos que centrar em 3 nortes. Primeiro,
Eu defendo o reequilíbrio econômico e financeiro do consórcio, até porque a empresa tem que ter lucro, tem que pagar os seus funcionários, tem que comprar óleo E o senhor é um legalista, né? Vai querer uma bagunça. Né? Exatamente. Segundo, a continuidade do sistema, com consórcio ou não sei, podemos discutir até essa quebra do contrato, porque com essa paralisação, o contrato ele é bem claro. Como é um serviço essencial e ininterrupto, se houve quebra, pode haver a quebra do contrato. Isso é possível agora com essa paralisação de um dia. E uma tarifa justa. É importante nós termos uma tarifa justa. A gente fala na tarifa zero já, né? Eu sou um defensor disso no seguinte sentido. Você pega aquele cidadão que mora mais longe, quer dizer, ele ganha menos, ele tem um impacto com mobilidade urbana maior na renda dele e ele é o cara que mais depende desse serviço. Talvez para ele não é uma opção, é uma obrigação ele ter que pegar o transporte coletivo. A linha na região dele é que demora mais, ele, graças a pessoas como o senhor, ele fica no debate, mas ele não é uma preocupação da grande maioria dos políticos, né? E é claro que a engenharia para uma tarifa zero teria que ser de planejamento, as cidades que implementaram demorou-se quase 1 ano, 2, mas partiu de um princípio, né? Uma coisa que eu quero perguntar para o senhor, o vereador, ele está lá para representar a população, tudo mais, mas ele tem que fiscalizar. Sim. E essas comissões, elas existem para fiscalizar e o senhor tem sido um mediador nessa questão muito importante, de muito bom senso e tudo mais. Quando precisa se fiscalizar a Câmara, o cidadão fica lá revoltadinho e resolve saber como está a vida do Alírio e tal, tem como ele puxar quantas indicações, quantos projetos de lei, onde que o Alírio está, como que ele está fazendo, tal, tudo. Da prefeita, mesma coisa, dos secretários. Agora, quando você precisa saber da vida de um consorciado, de uma concessionária, é uma caixa preta, que é por isso que está a história da CPI ou não. Porque você não sabe quem que ele contrata, como que ele contrata, como que é as contas dele, e o que eles entregam de planilha é baseado meio que no interesse próprio. E o que dá a entender, assim, alguns contratos dá super certo, fica tudo muito tranquilo, as renovações e tudo mais, e outros, como é o caso do consórcio Guaicurus, e não é pegar no pé do consórcio Guaicurus, mas é evidente, isso é uma questão de realidade, o jornalismo lida com isso. É totalmente problemático. Todo o trâmite, não é só a tarifa, não é só esse embate público que vira, mas até a troca de informações, a publicidade disso, a transparência disso. E a gente está num mundo onde as coisas não podem mais não ser transparentes. Quando envolve dinheiro público, não dá, né? É fundamental. Eu tenho colocado desde o início do nosso mandato, como presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, a transparência do dado. Você foi muito feliz na sua pergunta. Se não temos dados transparentes, quanto se gasta na manutenção, quanto se gasta na aquisição de pneus, sua folha, quanto se gasta na folha de pagamento, quanto se gasta em combustível. Quem está na sua folha? Por que está nessa folha? Qual que é esse salário? O que é essa função? Porque depois, o que acontece? Vamos supor, e aí eu não descarto qualquer possibilidade. Aí tem lá um super salário de algum bacana lá, e aí? E aí, a população vai pagar isso? Quer dizer, esse cara assim, será que se ele é tão bom, por que ele não vai ter super salário no poder público, em outra função, ou no caso, na iniciativa privada? Então, fica difícil a prefeitura pagar às cegas certas coisas. Os dados são muito... Nós recebemos os dados da agência reguladora, da GEREG, mas são muito superficiais. A própria GEREG reclama do abastecimento de dados. E o próprio termo de ajustamento de gestão, olha como que a coisa é mais longa. A sua pergunta foi muito importante, é muito importante. O próprio Tribunal de Contas recomenda que a agência reguladora tenha um corpo técnico mais qualificado e que se faça concurso público. Olha, se a própria